Socialização Seminário Módulo 8. Tutora Débora Carias Alves. Acadêmicos Janelise Schneider Tenkaten, Lisandra Dam e Marcelo Dresch. O tema do seminário é Relações Interpessoais. Nosso título do trabalho é Relação Professor-Aluno e o Processo de Ensino-Aprendizagem. Resumo. Tem o intuito de analisar e compreender a importância da relação professor e aluno no processo ensino-aprendizagem através do tema Relação professor e aluno. Possui como objetivo entender o que é ensino-aprendizagem, verificar a atuação do professor e o papel do aluno e identificar a importância da relação entre professor e aluno no processo ensino-aprendizagem. Metodologia qualitativa através de pesquisa bibliográfica a fim de colher informações de autores que relatam sobre ludicidade e inclusão. Obtivemos um resultado satisfatório, pois podemos salientar a importância da relação mútua entre professor e o aluno, com diálogo e uma autoridade docente diante da disciplina, sendo um transmissor e um mediador de conhecimento, tendo uma ótima relação com o aluno, facilitando o processo ensino-aprendizagem. Nossas palavras-chave utilizadas foram professor, aluno e ensino-aprendizagem. Introdução. Fizemos o nosso trabalho em cima da área de concentração metodologia de ensino, tendo como tema a importância da relação professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem. Problematização do nosso trabalho, qual a importância da relação entre professor e aluno no processo ensino-aprendizagem. Esse trabalho ele justifica-se por entender que um bom relacionamento entre professor e aluno gera uma melhor aprendizagem, tornando-o mediador através dos componentes que motivam o aluno, demonstrando afeto e construindo assim uma aprendizagem efetiva. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar e compreender a importância da relação entre professor e aluno no processo ensino-aprendizagem. Possui como objetivos específicos entender o que é ensino-aprendizagem, verificar a atuação do professor e o papel do aluno e identificar a importância da relação entre ambos no processo de ensino-aprendizagem. Então, na nossa fundamentação, as principais citações que foram utilizadas foram de Freire, Behrens e Libânio. Freire, em 1996, página 23, diz: quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Behrens, 2006, página 88. Busca-se o ensino aliado à pesquisa como princípio educativo, e não apenas como princípio científico. Essa abordagem contempla a visão do educador, que propõe uma metodologia que possibilite ao aluno se apropriar, construir, reconstruir e produzir conhecimento. Não se trata apenas de uma mudança de métodos, mas de uma postura pedagógica. O aluno passa a ser participante e sujeito do seu próprio processo de aprender. Já Libânio destaca: o professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas também ouve os alunos. Deve dar-lhe atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional. As respostas e as opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, as dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem também para diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades. Portanto, que nem todos ali se entrelaçam, que o aluno deve ser o protagonista, deve buscar o seu conhecimento, e o professor o mediador,
deve instigá-lo a buscar o conhecimento, fazer com que os alunos pesquisem, indagam, dialoguem em sala de aula, para ambos aprender, tanto o professor como o aluno. Metodologia. Então, o nosso trabalho possui uma abordagem qualitativa, possuindo um tipo de pesquisa bibliográfica baseada em autores que fundamentam então esse trabalho. Os instrumentos utilizados, a lei de diretrizes e bases, e livros de autores como Paulo Freire, Behrens e Libânio. O nosso objeto de análise, a gente apresenta uma figura onde a professora em sua mesa está rodeada de crianças e no olhar das crianças, no sorriso das crianças, a gente percebe a forma prazerosa da professora estar ensinando. De uma maneira lúdica e descontraída, os alunos estão buscando conhecimento com essa professora. Nossos resultados, então, que a gente viu que a temática se mostra pertinente para ser trabalhada na formação inicial e continuada de professores, não só apenas no dia a dia, devido à sua vivência no dia a dia em sala de aula. Então, ela sempre acontece a cada dia, essa formação. Estando em um mundo repleto de tecnologias, frequentemente as coisas estão mudando, transformando toda forma de pensar, aprender e ensinar. E através desse contexto, o professor deve buscar evoluir em seu processo de ensino, para mutuamente com seu educando aprimorar o conhecimento e a cada situação replanejar os conteúdos para atender a todos os alunos e a todas as realidades existentes no ambiente escolar. Conclusões. Retomando nossos objetivos gerais e os específicos, a gente conclui que foram realmente atingidos, pois como a nossa intuição geral era analisar e compreender a importância da relação entre professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem, e como os específicos era entender o que é o ensino-aprendizagem, verificar a atuação do professor e o papel do aluno, identificar a importância da relação entre o professor e o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, através desses objetivos, a gente conseguiu compreender o processo do ensino-aprendizagem, como ele acontece e como é a relação entre professor e aluno e qual é a importância dela no processo, para que todos aprendam de uma forma contínua e completa. A gente também destaca a questão de que o professor precisa ir além de apenas ter o aluno como uma pessoa dentro de sala de aula. É necessário que ele precisa conhecer a realidade do aluno, pois às vezes o aluno chega num dia na aula, ele está de forma diferente. Muitas vezes aconteceu algo em casa ou na rua que esse professor pode estar auxiliando o aluno, fazendo com que ele se sinta melhor. Então, as referências utilizadas foram Behrens, tanto Paradigma da Complexidade, um livro muito bom. Behrens, Marília Aparecida, o Paradigma Emergente e a Prática Pedagógica. Chaves, que é um artigo da revista online. O livro de Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Livro de Libânio, Didática, Morim, Introdução e Pensamento Complexo. Silva e Menezes, Metodologia de Pesquisa e Elaboração de Dissertação, é um trabalho dos acadêmicos. Freire, A Pedagogia da Autonomia, um livro excelente. Vasconcelos, Planejamento, Projeto de Ensino, Aprendizagem e o Projeto Político-Pedagógico.
Muito obrigado pela atenção.